Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez juntinhos para podermos estudar sobre a Boa Nova, sobre essa doutrina que nos acolhe, nos ajuda, nos fortalece a vencer as nossas adversidades. Sejam todos muito bem-vindos neste momento e gostaríamos de rogar ao nosso querido Jesus que possa nos abençoar, nos fortalecer, nos envolver com a sua energia de paz, de luz, de amor, para que nós possamos nos sentir reabastecidos de boas vibrações, para que as nossas emoções possam estar pautadas no equilíbrio, para que as nossas ações possam estar pautadas no amor, na caridade e na construção da paciência, na construção da generosidade, e que nós também possamos trabalhar o orgulho, o egoísmo, que ainda são pautas que existem dentro das nossas almas. Mas tudo a seu tempo, todo dia trabalhando um pouquinho, e a gente vai conseguindo muitas vitórias. Vitórias para as nossas almas que ainda são repletas de sombras. Vitórias na nossa caminhada, né? E isso é que importa. Então, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de hoje. Vocês que não colocam no chat e vocês que já colocam mensagens tão carinhosas no chat. Bom, deixa eu dar uma olhadinha quem já está online aqui. Dona Vera, querida, boa noite. Dona Vera coloca as postagens bonitinhas, esses coraçõezinhos todos, né? Norminha, boa noite, seja bem-vinda. Marisa, boa noite. Saudades de você, Marisa. Quanto tempo, hein? Dona Maria Laura, boa noite. Também muitas saudades. Seu Paulo, boa noite. Suzana, boa noite. Que o seu novo ciclo seja maravilhoso, Suzana, de vida. Então, nós vamos agora fazer a leitura, né, da nossa lição da noite de hoje. O livro que nós vamos utilizar hoje é o livro Fonte Viva. Fonte Viva já é antigo conhecido nosso, né? Inclusive tem a gente chama de coleção Fonte Viva, essa coletânea desses livros de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Temos o Fonte Viva, temos o Vinha de Luz, tem o Palavras de Vida Eterna, tem o Pão Nosso, né? Todos são livros que são, assim, baseados em uma passagem evangélica, né? E aí Emmanuel comenta de acordo com essa passagem evangélica. Então, hoje, no nosso livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, autoria espiritual de Emmanuel, nós vamos ler o capítulo 110. Nós já falamos sobre esse tema aqui, mas são passagens diferentes, né, dos livros. Então, vigiemos e oremos. Porque agora Emmanuel vai falar sobre a passagem evangélica que se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus. Então, essa fala de Jesus é que é fantástica. Eu não sei quanto tempo atrás que começaram a inverter e falar orai e vigiai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. A fala de Jesus em Mateus, né? Vamos ver o que Emmanuel fala sobre esta palavra do Cristo que é conhecida nossa, que é muito divulgada, e nós vamos ver aqui qual é a ideia de Emmanuel sobre essa fala. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso passado para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências,
encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates, dedicadamente. Qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Bom, vamos entender um pouquinho sobre quando é que Jesus fala essa frase, né? Quando nós examinamos o Evangelho de Mateus, o capítulo 26, ele começa, né, quando Jesus lembra aos seus discípulos que a Páscoa se aproxima e tem uma conversa com eles. E aí, no decorrer do capítulo, Mateus descreve a última ceia, que Jesus reúne os seus apóstolos e com eles come o pão, toma o vinho. Então, é nesse capítulo que Jesus fala aquelas palavras em relação ao pão, né? O corpo, relacionando ao corpo, o vinho. Então, assim, é aquela frase que os nossos irmãos católicos, eles utilizam, né, na Eucaristia, né? Então, este capítulo de Mateus 26, depois que Jesus tem esse jantar com seus apóstolos, ele os convida, né, para poderem ir até o Monte das Oliveiras. E Jesus está um pouco triste. E as pessoas acham que Jesus está triste com medo do que vai lhe acontecer. E não é. Jesus está triste porque ele percebe que, infelizmente, né, tudo estava ocorrendo e, assim, a pequenez da humanidade, ele sabia o quanto nós éramos ainda pequenos diante de toda a luz, de toda a espiritualidade. Mas aí acontece uma coisa interessante. Ele fala também, neste capítulo 26, da traição, que ele ia ser traído. E Judas pergunta, serei eu, mestre? O outro pergunta, serei eu? E ele responde para Judas, você que está dizendo isso. E aí ele fala que Pedro vai negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro, que isso? Não, Jesus, jamais te negarei. O senhor está enganado. E isso acontece, né, nesta ceia e é descrita neste capítulo 26. Aí, Jesus sempre tinha necessidade de sair e se afastar um pouquinho para orar. E ele convida Pedro e mais 2 dos apóstolos para irem velar com ele. Aí Jesus deixa os 3, afasta alguns passos e vai orar. Orar conversando diretamente com o Pai. Quando Jesus volta,
ele encontra Pedro e os outros 2 apóstolos adormecidos. Aí Jesus fala, mas como assim? Nem por um instante vocês conseguem ficar acordados e me ajudar na vigília? Aí, nesse momento, Jesus fala essa frase que tem aqui. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a fala completa de Jesus foi aqui. E aí, ele volta novamente para continuar orando. Ele volta para o ponto, alguns passos afastados para orar. E Jesus, né, poderia naquele momento orar, pedindo que Deus tirasse da sua frente toda essa missão que ele tinha pela frente. Mas ele não fez isso, ele pede forças e ele decide ir até o final. Não é apenas o sacrifício físico que o esperava, mas a moral, né? Nós sabemos que Jesus foi muito desrespeitado, né? Agiram com ele com muita violência, muita brutalidade física, moral, emocional, psíquica, né? Mas aí Jesus volta, né, lá e volta a orar. Bom, e o que a gente entende? Jesus orava e ele pede o auxílio ali de Pedro e dos outros apóstolos para estarem em vigília, né? E eles dormem. Então, quando nós ouvimos Jesus falar de tentações, nós imaginamos que algo externo vai nos tentar. Mas Emmanuel esclarece que não é bem assim como nós imaginamos. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Assim como todo lodo, o pior lodo que existe, é capaz de parar as águas do lago, né? Ficar todas muito opacas, aquele lodo é formado das águas daquele próprio lago, né? O lodo não vem de fora, não se joga o lodo no lago. O lodo é formado com as águas paradas daquele lago. E aí Jesus, né, nos fala das tentações. E Emmanuel coloca que as tentações, elas são originárias do fundo mais sombrio da nossa individualidade. E aqui Emmanuel deixa claro que todos nós temos trevas que habitam dentro de nós. E que trevas que são essas? As trevas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da maledicência, né, da inveja, da cobiça e todos os nossos vícios que nós guardamos dentro de nós, todo o nosso passado, de muita violência, de muitos erros, né, de muitas barbaridades cometidas por todos nós, lá no nosso passado, mas que estamos trazendo na nossa memória espiritual, né? Estamos trazendo ali, de novo, nas reminiscências da nossa mente. E Emmanuel continua que nós renascemos na Terra com forças desequilibradas do nosso passado e as nossas forças desequilibradas, mas essas forças são usadas para as nossas tarefas de reajuste. Por isso que nós temos que vigiar. Porque nós não nascemos nesta vida em pleno equilíbrio. Nós nascemos com muitos desequilíbrios, pautados nos nossos passados de erros, mas nós precisamos usar essas forças ainda em desequilíbrio para os reajustes necessários dessas dívidas, né? Então, a nossa situação não é tão tranquila quanto a gente pensa, né? Nas raízes das nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Então, está dentro de nós. Um exemplo, às vezes a pessoa fala, fulano era um rapaz tão bom, aí chegou no poder agora, né? É diretor de tal empresa,
E isso fez muito mal para ele, porque agora ele se tornou avarento, ele se tornou materialista, orgulhoso. Não é nada disso. A pessoa já trazia dentro de si todos esses germes, todas essas sombras para serem trabalhadas. Bastou um cutucãozinho que aparece. Então, nós podemos ter no nosso quarto da casa um piano e ninguém saber da existência desse piano. Mas quando chega um pianista que olha e começa a tocar, todos nós escutamos o som. Nossa, ele levou um piano para casa, né, para tocar? Não, o piano já existia, só que não estava sendo tocado, né? Nós podemos ter um vaso de flores e ninguém ver esse vaso porque está lá dentro. Mas a partir do momento que alguém coloca esse vaso no jardim, todo mundo vai admirar e falar. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que habitam em nós já estão ali dentro e são só mostradas, né? Quando tem um estímulo. Aí, essa diretoria de uma empresa é um estímulo para que o outro mostre o que tem dentro dele. Aí, um político, mas fulano, depois que foi vereador em tal cidade, ficou desonesto. Não. Já existia essa tentação, essa sombra dentro dele da desonestidade, até de outras vidas, né? E aí repete-se o erro. Assim como quando a pessoa está em determinadas situações, muitas vezes não é o errado que vai aparecer, mas é a luz. Então, se eu internamente estou pleno de luz, eu vou fazer brilhar a minha luz. Mas se eu estou habitado por trevas profundas, ao abrir a janela da alma, vão sair o quê? As trevas que habitam em mim. É isso que tem que ficar claro. Ninguém é culpado, mas nós que muitas vezes não trabalhamos. E precisamos de entrar em contato com essas trevas para nós podermos iluminar o nosso eu, o nosso interior, para fazermos um trabalho maravilhoso de autoiluminação. E Emmanuel continua que uma forma da gente lidar com essas tentações é exercitar o bom ânimo, a boa vontade, o desejo de trabalhar, de lidar e de vencer isso. A paciência com o outro, a paciência conosco, a fé e a humildade, né? Então, ele fala que a boa vontade, o perdão, a fraternidade, o bem sem parar, vence essas trevas e não deixa essa tentação se apossar de nós, né? Essas trevas. Então, Emmanuel deixa bem claro para a gente não se propor a atravessar o mundo sem tentações, porque isso é impossível no nosso estágio. Elas nascem conosco e alimentam de nossas próprias vibrações. Então, se eu tenho uma sombra e eu floresço pensamentos sombrios e sentimentos sombrios, eu vou fazer crescer essa sombra dentro de mim. Agora, se eu tenho uma sombra e eu arrego com pensamentos positivos, com vontade, disponibilidade e amor por tudo que eu faço, com quem eu convivo, essa sombra vai perder a força. Então, está em nós a superação das nossas sombras. Mas está em nós também o poder das tentações, né? Porque as tentações habitam o nosso eu. E aí Jesus fala que nós precisamos combater essas sensações delicadamente e com dedicação. Por que com dedicação? Porque é um trabalho diário, constante. E ele dá o exemplo do lavrador. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós temos algumas plantas, né? Por exemplo, eu lembro que mesmo quando a gente era mais criança, muitos anos, né? O arroz, por exemplo, já estava sendo colhido pela máquina, né? Então, nós temos algumas plantas que nós podemos colocar uma máquina e ele ser colhido, né? Mas nós temos outras, como a uva, como o moranguinho, que precisa de uma delicadeza e um cuidado. Mas qualquer coisa que a gente plantar,
né? Eu não posso tirar o mato que nasce ali junto à erva daninha com um trator. Eu preciso de tirar com delicadeza e constância para que essa erva daninha não prejudique aquilo que eu plantei e que eu quero colher. Esse trabalho de autoiluminação é mais ou menos assim. Eu não posso acabar comigo. Eu preciso de dedicadamente ir colhendo as ervas daninhas, aqueles pedacinhos de sombras que habitam em mim e que querem atrapalhar os meus bons frutos, né? Então nós nos lembremos do lavrador que precisa trabalhar muito a terra e ficar atento para o nascimento dessas ervas daninhas. E vai nascendo, a gente vai tirando, vai nascendo, a gente vai tirando. Porque se deixarmos crescer, toma conta da planta. Ninguém planta a erva daninha. Ela já está ali na terra, né? Vem até com aquelas sementinhas, não é mesmo? Então, a erva daninha vai crescendo. Aqui em casa, por exemplo, nós estamos há 10 anos numa caçada de tiriricas. Como é que se caça tiriricas? Não é passando a máquina? Não. É puxando e tirando toda a batatinha. Um trabalho de paciência, constância e dedicação para a grama ficar bonita. Nós olhamos várias regiões da cidade, aquele gramado lindo de longe, você vai chegar lá perto, não tem nem grama mais. Só tem as ervas daninhas. Então nós precisamos de cuidar, não é uma vez por ano. Assim como não é uma vez por mês que a gente agoa as nossas plantas. Tem que ser algumas diariamente, outras dia sim, dia não, outras uma vez por semana, né? Então nós temos que nos dedicar ao plantio de coisas boas, e a nossa alma merece, né? Bom, então Emmanuel fala que a tentação é algo natural, e as vicissitudes também fazem parte da vida, né? Mas que nós precisamos de, mesmo sabendo disso, vigiar e orar, para não sucumbirmos às tentações. E ele termina: mais vale chorar sobre os aguilhões, as correntes da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então é muito difícil a gente vigiar, é muito difícil. Pedro dormiu, os outros 2 apóstolos também. E quantas vezes nós estamos dormindo perante a vida? E a gente começa como quem não quer nada e não vê que é uma invigilância. Às vezes a gente começa falando de Beltrano, de Ciclano, e não percebe que ali a gente entra na energia complicada, né? Eu preciso vigiar e orar. Eu posso não concordar com o outro, eu posso desejar um outro programa de vida para mim, mas eu preciso ser respeitosa, eu preciso ser leal ao tema e ao lema, ao tema de amor e ao lema: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos verdadeiramente de estarmos em sintonia com o Pai. E é isso que Jesus fazia. Ele ia orar, ele não estava no meio de todo mundo, ele se afastava um pouquinho e entrava nessa ligação, né? Nessa energia maravilhosa para ele se fortalecer. E olha que ele era o governador do planeta e dando um exemplo para a gente, de vigiai e orai. E ele até pediu ajuda para os apóstolos, para ajudá-los a vigiar. E eles dormiram, né? Não deram importância. Por isso que ele chega e fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque se a gente não é vigilante, muitas vezes a gente nem consegue orar. Vocês já perceberam que às vezes diante de um problema muito complicado, às vezes a gente não dá conta de orar? A gente quer rezar, mas não reza? E eu falo para o outro: faz a oração para mim. Todas as vezes que tem esse padrão, muitas vezes é o padrão da invigilância. A gente, sem perceber, passou do nosso limite, do cansaço, do estresse, da raiva, do orgulho, do egoísmo, né? Então, nós precisamos de estar vigilantes. E não é vigiar o outro e achar que os obsessores que fazem tudo. Não. É vigiar os nossos sentimentos e vigiar os nossos padrões de pensamento. Porque o nosso pensamento rege o nosso universo, a nossa vida, né?
atrelado ali com os nossos sentimentos. Pensar positivo, sentir e vivenciar o amor, aprender a amar, aprender a ter empatia, aprender a fazer a caridade. Isso sim, é um lastro, um raio de luz que vai nos envolver. E assim a vida vai ficar mais leve e mais fácil de ser levada adiante, né? E aí nós vamos voltar para o nosso processo de aprendizado, né? E o nosso processo de aprendizado é o quê? Trabalhar a nossa sombra, aprender a amar, aprender a conviver. E aí a nossa vida vai ficar muito diferente. Teremos oportunidades maravilhosas de construir a nossa felicidade. Pensemos nisso. E nesse momento nós vamos fazer a nossa oração. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por todo o bem, por todo o amor, por cuidar de nós. Agradecemos as suas lições, as suas parábolas, as suas palavras, as suas advertências, os ensinamentos sempre tão pontuais, sempre tão precisos e tão importantes para as nossas vidas. Obrigada, Mestre querido, por estar conosco sempre. Te pedimos o amparo, Jesus, na nossa caminhada e que possamos nos fortalecer para estarmos mais aptos a esta vigília, mas também que possamos nos lembrarmos do poder da oração, onde nos conectamos com o amor universal. Jesus querido, nós te rogamos, ajude a todos nós nos nossos enfrentamentos, nas nossas dificuldades. Permita que nós possamos seguir adiante na caminhada, mas ajude também, Jesus, nos processos que todos estamos passando de aprendizados difíceis nesta fase de transição planetária. Jesus, envolva os nossos irmãos doentes, os adoentados, com muita energia de cura. Envolva os nossos irmãos que estão em desequilíbrios, qualquer que seja ele, em energia de equilíbrio, paz e amor. Que todos nós, seus irmãos, nessa crosta terrestre, possamos receber as suas vibrações de amor. Mas somos pedintes e te pedimos pelo nosso lar, por aqueles que residem conosco, pela nossa família consanguínea, pela nossa família espiritual. Te pedimos pelos amigos, te pedimos por todos aqueles que estão necessitados de ti. Assim, Mestre querido, nós te agradecemos essas vibrações e nos colocamos à sua disposição para o aprendizado, para a luta, para o crescimento de cada um de nós. Que nós possamos ser vigilantes em tudo aquilo que formos fazer, seja numa tarefa caseira, seja no trabalho, seja na nossa casa religiosa, seja um projeto de vida, que nós possamos estar vigilantes e sempre nos conectarmos em Ti, Mestre querido, para sabermos se devemos ir adiante ou não e para percebermos a nossa própria evolução, nosso crescimento diante da vida. Obrigada, Mestre querido. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Que sejamos todos envolvidos nesta luz que nos cerca, nos ilumina. Que cada célula do nosso corpo seja nutrida de luz, de paz e de amor. Que possamos assim, em nome do Pai, encerrar este momento de estudo e oração. E que nós possamos, neste momento, agradecer essa oportunidade, esse instante maravilhoso do final do dia, quando nos conectamos uns com os outros. Que assim seja. Boa noite, queridos amigos. Finalizamos mais um momento de estudo e oração. Muito obrigada.
Quem gostou do estudo de hoje, dê like. E quem quiser e puder, divulgue com os seus amigos, familiares. E nós estaremos amanhã, sexta-feira, encerrando a nossa semaninha, às 18 horas, fazendo mais um estudo e orando novamente por nós, por aqueles que nos são caros, por aqueles que estão necessitados. Um forte abraço em cada um de vocês, uma noite maravilhosa de descanso, de paz. Que Deus nos abençoe e que abençoe o nosso descanso, o nosso despertar amanhã. Que tenham todos uma linda sexta-feira e até às 18 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até amanhã, amigos.